Eu tava lendo um livro esse final de semana, terminei de ler ele ontem e já comecei a fazer um pouquinho do fichamento dele, que se chama Burn the Playbook. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é mais ou menos esse livro aqui. Ele é do Joey Pulizzi. Ele tem um dos livros que eu mais gosto sobre criação de conteúdo para a internet, que é o Conteúdo SA. São duas versões, tem uma que são para pequenos empresários ou empreendedores e outra que são para empresas, né, marcas maiores nesse sentido. E o Joe, ele tem várias provocações. Deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Várias provocações que eu acho que, assim, para quem trabalha com conteúdo na internet, quem trabalha com marketing efetivamente, né, usando o marketing ali para se alavancar, ele consegue sintetizar muito do nosso problema. E nesse livro, Burn the Playbook, não é um livro tão famoso dele, não é um livro tão aclamado, mas eu acho que é um dos que melhor me pegou recentemente, ele é até do ano passado. O outro livro dele é esse aqui, Conteúdo SA, que ele é para empresas, basicamente, né? Como empreendedores usam conteúdo, beleza. E tem um outro dele que eu acho muito bacana, que é a sua segunda edição, já está na sua segunda edição, que é Comece um negócio pelo conteúdo, conquiste um público e tal, que é o Conteúdo SA. Essa versãozinha. Então tem essas duas versões. Vale muito a pena. Ele ficou conhecido muito pelo marketing de conteúdo épico, que também é um livro legal, mas acho que hoje não me atrairia tanto quanto os outros. Esse aqui já é um livro mais antigo, 2016. E o que acontece? O Joe ele traz uma provocação que para mim pegou muito. E ele começa o livro com isso, né? Basicamente com você trabalha, você tem resultado, você tem clientes satisfeitos, você tem um bom trabalho de um modo geral, mas no geral você ainda está invisível para o mercado. O que está acontecendo? Por que gente que produz menos, que tem menos preparo, que tem menos clientes consegue ser mais reconhecida, mais procurada e cobram mais, né? Por que isso acontece? Essa é a problemática que ele traz para a gente. E o que acontece? Eu vejo isso acontecer com muita frequência na minha área. Eu vejo isso acontecer com os meus clientes. E a explicação para a maioria das vezes eu já ouvi. Ah, porque você é muito disponível. Ah, porque você não sabe precificar. Ah, porque você não cria um conteúdo legal. E sempre são essas explicações, e geralmente elas vêm atribuídas e atreladas a uma questão de comprar algum produto, a uma falta de presença nas redes, que você tem que postar mais, que o algoritmo não favorece, que o teu conteúdo não tá legal, que não tem tempo para criar conteúdo, e aí vai um monte de desculpas, um monte de coisa, e eu escuto elas, respeito tudo isso, mas eu não concordo com todas. Porque o que acontece? Os profissionais que postam muito e continuam invisíveis, existe. Eu mesmo já fiz isso. Eu postei só de maio para junho, eu postei mais de 500 reels. 500 reels. Sabe aquela ideia de quando você chegar no número 100 você vem falar comigo? Eu falo, tudo bem, vim falar com você 5 vezes. E aí? O que tá errado? Não é o conteúdo. Não é o conteúdo. O problema não é volume de conteúdo, não é frequência de conteúdo. Eu falo de uma pessoa que parte de um ponto de postar 10 vídeos por dia no Instagram. 10. 5 para público, 5 para não seguidores. O problema não é o algoritmo, porque eu copiava modelo de um monte de outros perfis. Seguia toda a cartilha do marketing digital. E aí vem aquela grande coisa. E qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o grande ponto? E aí foi quando eu entrei nesse livro. Eu já tinha baixado ele no Kindle, tava no Kindle Unlimited. E eu falei, cara, preciso ler algumas coisas aqui, deixa eu rever alguns conceitos. Aí peguei o livro, comecei a ler, fui me divertindo com ele. Comecei a ler na sexta. Quando chegou o domingo ali por volta das 8 da noite, pouco antes de botar minha filha pra dormir, eu terminei de ler. E eu falei, cara, vou escrever um pouquinho sobre isso, minha experiência com o livro e tudo mais. E aí comecei a escrever ali enquanto minha filha já tinha dormido, e depois agora de manhã assim, quando eu acordei, né, às 4 e pouco. E o que acontece? O Joe, ele traz pra gente uma coisa que eu acho que é muito
importante, né? Que a psicologia já comenta um pouco, que ela já identifica pra gente, que é a ideia da identidade e do posicionamento. O Joe chama de tilt. O que é o tilt, né? O tilt ele é basicamente encontrar a sua forma, o seu jeito. Isso é uma coisa que o Rafael Chanson também traz hoje muito, né? Você ter o seu jeito. E eu até brinco com o pessoal que o Chanson ele fez um desafio de criação de conteúdo recentemente, onde todo mundo postava e tal, e tinha lá um modelinho. E eu falei, pô, todo mundo tem que vencer do seu jeito, seguindo o jeito que o Chanson colocou lá. Mas para brincar com o povo, né? Mas enfim. Você tem o seu jeito, você tem a sua postura, o seu posicionamento, a sua identidade. E muitas vezes a gente deixa isso de lado em prol do algoritmo, em prol de hack, de dica, truque de marqueteiro. E quando a gente começa a encontrar o nosso jeito, a nossa forma de aparecer, a maneira como nós queremos e o que nós queremos que as pessoas sintam, tudo começa a melhorar. Porque entenda o seguinte: quando um cliente potencial enxerga você, ele enxerga de uma forma diferente. Pensa comigo, você tem dois profissionais, tá? Dois profissionais diferentes na mesma área, dois psicólogos. Um, ele vê um psicólogo especializado em ansiedade, aquele cara perfil padrãozinho. E o outro especializado também em ansiedade. Os dois têm uma formação parecida. Os dois têm depoimentos de clientes. Os dois têm as mesmas leituras técnicas, basicamente. Os dois postam conteúdo sobre o tema. O que está acontecendo aqui nesse momento? E o que acontece quando eu vejo um especializado em ansiedade e o outro especializado em ansiedade? O cliente que ele olha para isso, ele entra no modo de comparação. Então ele começa a ver o que tem e o que não tem. E quando nós chegamos nesse modo de comparação, nós também fazemos isso, né? Você tem um mercado, tem um outro, tal. Quando a gente começa a olhar esse modo de comparação, a gente usa alguns critérios que são únicos para a nossa aquisição de cliente, para a nossa contratação. Então a gente começa a quantificar o preço, a disponibilidade, a distância, né? A distância de atendimento, a distância que eu me sinto em relação àquela pessoa, número de seguidores. E aí eu vou colocando quantidade de conteúdo, tipo de conteúdo. Isso não quer dizer que o cliente está sendo raso. Não. Mas porque ele não tem outras opções de diferenciação. Ele não tem nada que gere identificação ali. E aí, isso é uma coisa que a gente chama de heurística da comparação, tá? Quando você tem os objetos que parecem equivalentes, são os dois profissionais especializados em ansiedade, a decisão vai para aqueles atributos mais fáceis de medir. Preço, número de seguidores, que é querendo ou não, é um critério de autoridade hoje em dia. E aí você vai vendo que o mercado ele vai se adaptando para isso. Quando você pega o mercado de profissionais, é basicamente preço. Nossa, então eu estou sendo escolhido pelo preço? Basicamente, se você não tiver o seu tilt, você vai ser visto pelo preço. Ponto. Acabou. Então você começa a competir com os profissionais não pela sua qualidade técnica, mas pelo preço. Você compete pela fama, quem tem mais seguidores, quem tem mais prêmios, quem tem mais postagens com teor científico ou não, quem consegue falar um pouco mais a minha linguagem, mais aparições, então aquele cara que aparece mais vezes no Instagram, coisas nesse sentido. Nesses dois casos você não tem exatamente o mais barato nem o mais famoso, né? Você tem literalmente o mesmo ali. E aí começa um grande ponto. Não é sobre a qualidade do seu trabalho. Você pode ser muito melhor do que os outros dois profissionais especializados. Você pode ser uma terceira via. Só que, se você não tiver um grande diferencial, eu não vou para isso. Até na política, temos Lula e Flávio Bolsonaro. Metade da população vai para um lado, metade vai para o outro. Existe uma parcela que talvez vá do Renan, do MBL. Beleza. E agora? Eu sei que Lula e o Bolsonaro vão ser idênticos, a mesma merda, a mesma bosta, a mesma coisa. Já foi provado. Claro, um talvez seja um pouco pior para um lado, o outro talvez seja um pouco pior para o outro. E aí assim você começa a debater um monte de outras coisas que são comparáveis, só que para a população média não faz o menor sentido, porque a população média nem sabe isso.
A mesma coisa acontece com os profissionais. A mesma coisa quando você vai procurar um estabelecimento, um mercado. Você começa a olhar coisas aqui e aqui. Tanto que até hoje as pessoas ainda fazem isso, né? Ah, tal coisa é mais barato naquele mercado, ó, tal coisa é mais barato nesse outro. Então ela vai no mercado, compra o que ela quer, vai no outro, compra o que ela quer. Ela não faz tudo num único mercado. Ela não entendeu que existe um custo de oportunidade aqui, de deslocamento, que faz com que tudo fique mais caro. A mesma coisa quando a gente fala de profissionais, ela não entende que existe outros patamares. Ela olha o preço, número de seguidores, publicações, não sei o que, papapá. E isso vai fazer com que o cliente vá construindo toda a sua percepção. Essa percepção ela funciona dessa forma. Ponto. Só que, qual é o tilt? Qual é a vantagem? Qual é o jeito de você se destacar disso? É percepção. Percepção é a única moeda, vamos dizer assim, é o único estímulo que importa na comparação. É como eu quero ser percebido. E o Joey Pulizzi, ele fala disso. Ele chama isso de um estado de estar. Né? Esse estado de estar preso na mesmice, ele chama isso de você estar ali tendo o seu diferencial único. Você faz o que todo mundo fala, você fala o que todo mundo. Você faz o que todo mundo faz, você fala o que todo mundo fala, você se posiciona do jeito que parece igual para todo mundo. E some no ruído. Você some na multidão, porque você parece mais do mesmo. E esse é um grande problema. Não é porque você é mediano, não é porque você é ruim, mas é porque você está fazendo do jeito errado. Você está fazendo exatamente a mesma cartilha do mercado. E isso eu já fiz durante muitos anos. Do mesmo jeito. Da mesma maneira. Com as mesmas coisas, com os mesmos jargões. Então nada muda. O teu cliente, ele chega para você, ele olha aquilo e ele fala assim, tá, e aí? O que tem de diferente? Porque eu tô fazendo tudo igual, eu tô igual a todo mundo. E aí entra o conceito do tilt. O content tilt, que é a vantagem de conteúdo, vamos dizer assim, né, a perspectiva de conteúdo que você tem, ele é um ponto que entra na tua área de atuação uma perspectiva diferente, que é o que você vê que ninguém mais vê, o que você faz que ninguém mais faz, ou a maioria não faz. Não é um nicho de especialidade, não é isso. Ah, eu sou especialista em ansiedade para mulheres. Não, não é isso, gente, não é isso. É um nicho, entre aspas, pela visão de mundo que você tem, pela visão do problema que você tem. Que entra uma coisa que eu brinco muito com os psicólogos especificamente, que é, sabe por que o terapeuta holístico, ele ganha muito? Não em termos financeiros, mas assim, ele aparece muito. Porque ele faz uso de jargões, ele faz uso de uma perspectiva tão simplista para o problema, que a pessoa compra. Ela compra. Se eu chegar e falar que o problema do teu sucesso, né, ou seja, você estar fracassando eternamente na sua carreira, é porque você ainda não fez as pazes com seu pai, a pessoa compra. Porque, então é só isso. É, cara, se desfaça disso aqui, ó. Tem essa ferramenta, a gente trabalha assim, assim, assim na terapia. Feito isso, tá resolvido. Ponto. Ah, beleza. Acabou. Muito tempo atrás, a psicologia, o pessoal cobrava por sessão. Ou seja, tem uns 5 anos atrás, 10 anos atrás. O pessoal cobrava por sessão. Então você vinha pra terapia, por exemplo, você tem a sessão hoje, segunda-feira, dia 22. Você pagava a terapia, você pagava aquela sessão, fazia. Semana que vem vinha, pagava de novo, fazia. Aí, começou a ter um problema. Em meados de 2023, 24, o psicólogo, o profissional liberal, mas o psicólogo, vamos pensar nele aqui. O psicólogo, ele precisava começar a declarar o seu imposto de renda imediatamente. Porque a maioria não declarava. A maioria não fazia notinha, não fazia nada. Chegava no final na virada ali do imposto, né? Virada do ano. Ah, preciso de uma nota, preciso de não sei o que. Aí virava aquela bagunça de quantas sessões, não sei o que, papapá. Aí ficou bagunçado. Aí a Receita falou, não quero essa bagunça, porque tem muita sonegação. Então você vai, recebeu, declara. Recebeu, declara. Aí você entra lá no site do ECAC e declara, tá? Só que para facilitar, gente, 2024, tá? Para facilitar, começou a surgir no mercado da psicologia uma coisa que eu já fiz há muito tempo que eu falei, cara,
Não dá pra você receber por sessão, recebe pelo mês e acabou, é muito mais fácil. Ah, monta um pacote, faz 4 sessões, aí o mês que tem 5, não, você dá o preço de 4. Monta o pacote, é mais fácil. Realmente, é mais fácil. Você recebe tudo de uma vez, a pessoa já cria um pré-comprometimento de estar ali com você. Isso é uma perspectiva. Cria um pré-comprometimento, você faz o boletim da receita lá, o recibo, e acabou. Muito mais fácil. Beleza. Passou mais um tempo. 2026, 2025. Ah, ao invés de você cobrar um mês, faz um pacto aí de 3 meses. Então você cobra 3 meses de antecedência. Porque aí você cria mais volume, você faz mais dinheiro. Na verdade, você não está fazendo mais dinheiro. É o que eu brinco com alguns clientes. Pensa, hoje meu preço antigamente era R$ 600 no mês. Você prefere pagar 600 por mês ou 7.200 no ano? Olha lá, 600 por mês. Eu falei, pois é, se você fizer um ano, você vai pagar 7.200. Vamos dizer que eu te fecho por 6.800. Você paga o ano. Você ganha R$ 400 de desconto. E aí, o que você prefere? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a perspectiva muda. E aí, voltando aos nossos 2 psicólogos que trabalham com ansiedade, o que acontece? Eu tenho 2 profissionais que trabalham com ansiedade em profissionais de tecnologia, por exemplo. A mesma população-alvo, o mesmo tema central, os mesmos ângulos de neurociência, não sei o que, baseado em evidência, papapá, produtividade, blá blá, essas coisas todas. Os dois falam de cortisol, os dois falam de janela de tolerância, de regulação do sistema nervoso. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Só que o outro ele entra com uma perspectiva diferente. Então eu tenho um que está falando toda a base neurocientífica, meu estilo, e ele usa esse jargão. Os dois trabalham da mesma forma, tá? Com a mesma demanda. Só que um fala por uma ótica neurocientífica, da neurociência, e o outro fala pela ótica da filosofia estoica. Então ele fala de controle dicotômico, das impressões falsas, da diferença do que está entre ele, o que depende dele, o que ele não depende, pá, pá, pá. Então pronto. Ou eu tenho um que fala da abordagem da TCC e o outro fala da comportamental. Os dois são profissionais bons, são sérios, baseados em evidência, competente, têm resultado, mas eles não estão mais competindo entre si, por incrível que pareça. Um, neurociência, o outro, estoicismo. Cada um está ocupando um lugar do palco. Cada um está ocupando um lugar na cabeça do seu cliente. Porque a forma como você apresenta um tema, a maneira de você falar de um tema, ela define como é que você aparece. Ela define. Cada um vai atraindo um tipo de cliente pela linguagem que utiliza. Não porque a gente vai excluindo todo mundo, não é isso, mas porque agora eu estou competindo de formas diferentes, né, pela atenção do meu cliente. A perspectiva vai mudando e vai ressoando. Se eu faço, e é o que eu comecei a fazer no meu escritório, né, uma perspectiva mais nerd daquilo ali, eu vou falar com o público sobre aquilo. Se eu trago uma perspectiva mais, sei lá, científica, então tem um monte de placa, prêmio, artigo publicado, e não sei o que, eu trago outro tipo de coisa. Isso é o tilt que o Joey traz pra gente. Isso é a mudança de perspectiva. Não é o que você sabe, é como você enxerga as coisas, é como você percebe o mundo, é o que te fascina, é o cruzamento entre aquilo que você gosta e aquilo que você percebe. É o que você faz e a forma como você faz. Não é pelo conteúdo, é o que eu brinco com os meus clientes. Eu entendo de neurociência, só que eu não uso jargões técnicos. Eu não uso nenhum jargão técnico. Ah, porque as células não sei o que. Não uso. Primeiro porque eu não lembro esses nomes. Eu não guardo isso. Eu guardo o conceito central daquilo ali. Acabou. Ponto. Ah, porque tem um núcleo acúmbito. Não importa. O que você quer isso aqui prático no seu dia a dia? Eu sou muito pragmático com as coisas. Ou dá certo ou não dá certo. Vamos pro próximo. Ponto. Não tem explicação filosófica assim. Não. É baseado em neurociência, é baseado em evidência, porque é a minha base. Ponto. Mas vamos olhar para a prática. O que dá resultado?
Tanto que eu brinco com alguns clientes, né? Eles mesmos comentam, cara, é legal estar com você, porque você não dá tempo da gente ficar choramingando pelas coisas. A gente reclama, você deixa a gente falar e tal, mas você sempre pondera ali uma situação, um caminho. Isso é legal. E esse é o grande ponto. Qual é a tua perspectiva? E isso é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas. É nisso que eu acho que, não só na psicologia, tá? Mas eu acho que falta muito no mercado. É você falando do seu jeito. E aí, quando a gente pega na psicologia, o que que acontece? Você tem a teoria da autodeterminação. Eu já falei muito dela aqui no YouTube, já falei muito dela no Substack. Essa teoria da autodeterminação, ela aponta o seguinte: a nossa autenticidade percebida, que é a congruência entre quem eu sou e como eu me apresento, ela prediz o engajamento que eu vou ter nas coisas. Tanto na pessoa que está produzindo, quanto na pessoa que está consumindo. Então, quando eu estou sendo autêntico de verdade, ou seja, estou tendo congruência entre o que eu quero ser e o que eu demonstro ser, ou o que eu sou e o que eu demonstro ser, as pessoas percebem isso. Elas percebem. E ao perceber, elas começam a mudar. Elas começam a mudar. Um exemplo bem besta. Para quem está acostumado com o meu cenário, sabe que tem uma estante bem aqui. Tinha. Eu desmontei ela, ela foi parar no banheiro que fica aqui atrás. Peguei peguei essa outra estante, coloquei ali, tem uma fileirinha. Ai, meu Deus do céu. Tem uma fileirinha aqui, ó. Aqui são jogos. Jogos antigos. Aqui em cima são livros de psicologia e educação familiar. Lá em cima, livro de hipnose. Aqui embaixo, são os livros nerd, onde estão os meus mangás. Na verdade, os mangás estão bem ali também, mas aqui tem umas pastas, tem documentos, tem alguns mangás ali perdidos. Eu ainda estou ajeitando. Aqui do lado, tem 2 quadros do Astro Boy. Para mim, é um dos animes mais fantásticos que tem. E aos poucos eu vou construir esse cenário de novo. Com mais coisas nerd. Com mais coisas que demonstrem quem eu sou. E isso vai atrair um jeito de pessoas e vai afastar outros. E é isso que falta para muita gente. Fazer com que o teu jeito saia. Porque as pessoas sentem quando alguém está sendo verdadeiro. Falando do seu próprio lugar. As pessoas sentem quando há uma perspectiva genuína atrás daquilo ali. Todo mundo sente. Todo mundo sabe. O problema é quando a gente não consegue trazer isso de maneira congruente. As pessoas sabem quando eu estou reproduzindo fórmula. Sabem quando você está só replicando, é o que eu brinco, né? O papagaio do livro. É fácil saber isso. O Joe, ele traz no livro vários carinhas famosos da internet. Tem aquele cara do Produtividade do Bem, que é o Ali Abdal. Tem o Jay Chad. Tem um outro que ele não traz, mas na hora que ele estava listando, eu lembrei que é o Health Gamer. Não vou lembrar o nome dele. É um indiano também. Ele vai trazendo exemplos de pessoas que são muito congruentes, são muito verdadeiras. Que eu acho que é o grande ponto. Que é você abraçar a sua estranheza. Abraçar o seu jeito. Isso é uma coisa que quando eu estava lendo o livro, eu marquei muito essa frase, porque para mim ela ressoa muito. Eu tinha um mentor, que era o Bruno Soaleiro, e ele falava muito, cara, traz você pra internet. Porque a internet ela é uma extensão do mundo, acabou. Na verdade, ele nem colocava como extensão do mundo, ele é o mundo. Então, quando você traz as suas obsessões particulares, as suas estranhezas, o seu estilo, e você faz o cruzamento dessas áreas, que parecem às vezes muito nichadas, mas elas viram conteúdo, você traz uma perspectiva que é sua, que ninguém vai trazer porque ela é a sua forma de ver o mundo, as pessoas começam a entender, elas começam a se identificar, elas começam a querer mais. São essas coisinhas que geram o seu tilt, que geram a tua perspectiva. Muitas vezes, e eu vejo assim, eu já mudei um pouco isso, mas eu também já caminhei essa estrada. Ah, não vou trazer tal coisa porque é estranho demais. É específico demais. É polêmico demais. É estranho. Cara, traz você pra cá.
Traga você para a internet. Porque só trazendo você consegue se desenvolver. O mercado ele não está em falta de profissionais competentes. Pô, tem uma cacetada de gente competente aqui. O acesso à informação mudou muito. O que está na verdade, até em excesso é que fala profissionais que falam de tudo. Esses dias eu fui falar daquela moça lá que morreu no bungee jump. Gravei o vídeo e tal. Aí parei, postei. Deu 2 minutos, sei lá, 5 da manhã. Aí eu comecei a passar os reels e falei, caramba. De 5 reels, 3 são a mesma coisa. Eu falei, não, chega. Deletei. Deletei o vídeo na hora. Falei, não quero ser só mais um fazendo ruído. Falando de uma coisa que só para ter atenção. Não compensa. Não compensa. O que está escasso na internet hoje, e nos profissionais, e que para mim, isso é uma coisa muito pessoal, é o que mais tem valor, é alguém que fala de algo específico de maneira genuína. De uma forma que você vê assim, ela não está seguindo o script. Ela não está seguindo o roteiro. Eu acho que o mercado ele falha muito nisso. A gente fica tão preso a roteirinhos, templates, formatações, que a gente não desenvolve. Não desenvolve. E eu acho que é isso que está faltando no mercado pra gente. Quando eu criei esses vídeos, o pessoal fala, você cria vídeo longo. Tô com 26 minutos, 27. Eu não quero que sejam vídeos curtos de 10 minutos, faça o seu tilt, descubra o seu tilt. Pronto. Só isso vai no Substack, você tem o texto lá completo e pronto, acabou. Aqui é uma conversa. Aqui é uma ideia, uma trocação de ideia. Quem quiser conversar, tem os comentários, a gente troca ideia, conversa, faz um vídeo resposta, eu faço uma trap, e assim vai. Aqui é uma conversa. Aqui é um abrir do coração. Um heart to heart. Pra quem jogou Xenoblade sabe disso. E claro, tem parte, prática, tem tudo isso. Mas é muito para você entender que o mercado ele precisa de você. Sendo você. Sendo você mesmo. Realmente. Abraçando a sua estranheza. No livro, ele traz alguns exercícios, ele traz algumas coisas que eu fui organizando ali. Que é para você achar o seu tilt. Como é que eu encontro a minha perspectiva, a minha virada de chave? O exercício é bem simples e eu acho que ele é um dos exercícios mais exigentes. Eu demorei o sábado à noite inteiro. Só fui terminar domingo de madrugada. Aí continuei a leitura e tal. Que é eu escrever a minha missão. Eu acho esquisito escrever missão, cara. Porque, putz, qual é a minha missão? Aí eu selecionei, né? Fiz a minha e tal. E qual que é a estrutura que ele sugere pra gente, né? Ele é basicamente bem simples, mas assim, é pra você pensar. Eu ajudo, aí entre colchetes, né? Parentes e tal. Quem você ajuda? Com o que você ajuda? Então, eu ajudo quem, com o que, para que possam, e o benefício, né? Para que possam chegar a tal lugar, para que possam resolver tal coisa. Qual é o benefício? Então, eu descobri quem, o que e o benefício. A transformação que eu gero. Ponto. É só isso. Só que como eu falei, cara, exige demais. Você tem que sintetizar. E na minha síntese, isso já vem acontecendo, porque eu já vinha trabalhando isso de umas 2 semanas, mais ou menos, que é onde eu quero me posicionar. Em algumas plataformas e tal. E aí eu coloquei, eu ajudo empreendedores, especificamente, com demandas emocionais a ou para que possam ter mais qualidade de vida. Isso é muito genérico ainda, mas foi que eu cheguei. Então eu já sei que eu quero falar com empreendedores, eu quero ajudar com questões emocionais, e eu quero que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Pronto. Eu posso destrinchar a partir daqui um monte de coisa. Eu posso. E você vai travar igual eu. Você vai falhar igual eu. Essas falhas, esses travamentos, são informações. E elas revelam justamente isso, o nosso problema de posicionamento. Que aí eu vou usar o meu exemplo, tá? Quando esse quem ele ainda é muito vago, eu ainda estou desenvolvendo. Pessoas que sofrem, adultos em geral, profissionais ou empreendedores.
A gente tá evitando escolher um lado. E aí hoje de manhã eu, fazendo esse roteiro aqui rapidinho, fui desenvolvendo mais. Quando o nosso Q também ele é amplo, isso o Soleiro já me falava muito, né? Pô, cara, você é muito vago, você precisa ser mais certeiro com as coisas e tal. Ah, melhorar a sua vida, né? Melhorar seu bem-estar, pá, pá, aquela coisa toda, né? Tipo, desenvolver habilidades emocionais. Pra nós, psicologia parece uma coisa muito óbvia, mas não serve pra nada. É o que todo mundo faz. De benefício, pior ainda. É abstrato. Ter mais qualidade de vida. Não diz nada. Viver melhor. Ter mais dinheiro. Vender mais. É muito vago. É muito vago. E esse é o grande ponto do Joey. É trazer esse abstracionismo para uma coisa concreta. Por isso que eu gostei muito do livro. O desconforto de especificar, de excluir coisas, ele é importante existir. Não é que você tá fechando porta, parece, né? Tô fechando aqui, tô fazendo um nicho, caramba, que chato. Eu vi lá que o cara falou que eu era o meu nicho. Esquece. Esquece a história de você é o seu nicho. Não é essa a questão. Quando eu coloco, por exemplo, eu ajudo freelancers a precificarem o trabalho sem sabotagem. Eu estou descartando todo mundo, mas não é isso. Ou eu ajudo empresários a terem mais produtividade para que possam ficar melhor com suas famílias. Não é que eu estou excluindo todo mundo. Na prática, você vai especificando justamente para fazer o oposto. Eu estou criando clareza, eu estou criando especificação. E é a clareza que me permite me posicionar melhor. É a clareza que me permite encontrar as pessoas que vão comprar o meu negócio. Eu ajudo mulheres que passaram pelo puerpério. Ou, melhor ainda, eu ajudo mulheres que perderam um filho a se sentirem fortes novamente para engravidar, para ter a sua família, para que possam construir a sua família. Algo nesse sentido. Pronto. É mais específico. Eu ajudo pessoas que perderam filhos a reconquistarem a vida, a beleza da vida, para que possam viver novamente. Parece vago, ainda é um pouco vago, mas já é alguma coisa. Eu já tenho alguma coisa aqui um pouquinho mais clara. E esse é o grande ponto. Eu estou trazendo clareza para que eu consiga me comunicar. Isso aqui até daria aquela coisa de colocar na bio, né? Não que precise. Porque fazer esse tipo de exercício ele traz uma coisa muito ímpar para a gente. Que eu acho que é importante a gente colocar aqui. Quanto mais específico o seu tilt, a sua perspectiva, maior a sua audiência. Não porque você está atingindo mais gente numericamente, não é isso. Mas, vou dar o exemplo do meu Substack, que é uma coisa que eu estou mudando, vou mudar a partir do dia 1º. Perfis que não abrem o meu Substack, que não abrem os e-mails, eu vou deletar. Nossa, mas você tem uma página com mais de 7.800 pessoas. Tenho, mas não adianta nada. Se dessas 7.800, apenas 10% abre o e-mail. Eu prefiro ter uma página somente com pessoas engajadas, efetivamente engajadas, do que uma página sem engajamento algum. Não faz sentido. Então, quanto mais clareza você traz, quanto mais propriedades numéricas, métricas você consegue, melhor. E esse ressoar, ele funciona bem, perdão. Porque ele faz com que você se desenvolva. Ele faz com que você chegue numa profundidade não só de conteúdo agora, mas de atenção, de identificação, de familiaridade com o teu cliente, de compartilhamento e todos aqueles outros indicadores muito melhores. Ok? Então eu quero que você pegue esse exercício e, cara, sente em cima dele. Vai estar lá no Substack, tá tudo montadinho para vocês. Tem até algumas outras coisas lá no Substack, eu não tô colocando aqui. Mas eu quero que vocês façam todo esse processo. Vai ser importante, tá? Falei, como é que eu sei que eu encontrei meu tilt? Como é que eu sei que eu cheguei lá? Você tem um critério simples. Quando você consegue escrever a sua frase, a frase da sua missão,
sem sentir que ela é pequena demais, mas quando ela é clara, efetivamente clara, quando ela parece precisa em vez de limitante, ou seja, quando ela mostra para onde você está indo de fato, você chegou lá. Se você escreveu e ainda não sente que ela está te levando para algum lugar, porque tem que melhorar. Enquanto ela ainda parece que está excluindo coisas importantes, tem que desenvolver. Agora, quando você escreve e ela traz a sensação de clareza, até para tua comunicação, teu posicionamento, você faz. Eu ia contratar uma mentoria de posicionamento, eu parei, aí comecei a ler o livro, falei, opa, não vou trabalhar isso aqui primeiro. Tá? Um outro sinal que lendo o livro eu percebi é quando você fala o seu ângulo em específico, você não sente que está se apresentando mais. Você sente que está contando algo teu, que eu trago aqui para vocês. Então eu sei que eu estou já na minha perspectiva, estou chegando no meu tilt efetivo, porque eu já não estou trazendo fórmula, eu não estou trazendo conceitos muito abstratos, eu já consigo trazer uma explicação melhor sobre eles. Eu consigo dar uma exemplificação melhor sobre eles. Porque eu estou pensando melhor. Isso é o tilt, operando segundo o Joey. Não é uma estratégia de marketing, não é um gancho, não é isso. É algo seu, é uma expressão natural. É um estilo seu, um estilo próprio. Vou terminar aqui, que eu vou atender daqui a pouquinho. Então preciso reler algumas coisas do meu atendimento. Agora são 7h37 da manhã. Mas eu queria terminar com vocês com uma pequena provocação que o livro me fez. E ela acabou ficando comigo. Como falei, terminei ele ontem à noite, então ainda estou sintetizando algumas coisas. O Joe, ele chama de playbook o conjunto de regras, de exercícios, que geralmente a maioria das pessoas acaba seguindo sem questionar. E eu achei interessante porque ele traz justamente o ponto de questione, seja versátil. Não se limite a um nicho. Aí entra você, o seu nicho. Atenda todo mundo que puder. Não incomode ninguém. Construa uma reputação sólida antes de se posicionar com clareza. O que ele quer dizer com isso? Você não deve fazer esse tipo de exercício se você está começando no mercado, efetivamente. Não é isso. Cara, vai lá e atende. Faz qualquer serviço. Pega qualquer coisa. Não se limita. Atende quem você quer atender. Atende quem você quer atender. Até aqui, tá tudo bem. E o Joe traz uma provocação junto que é tudo isso que eu falei, esses conselhos, eles funcionam para um mercado escasso de profissionais, onde qualquer um tivesse formação ali e tal, você consegue encontrar cliente. E o mercado com excesso de com o mercado em excesso de oferta, que é o mercado que nós estamos agora, você fazer só isso, não vai gerar o resultado que você quer. Ok? Você vai se tornar invisível. Então eu tenho dois pontos aqui que o Joey traz, e eu concordo um pouco com ele, que é o seguinte. Num primeiro momento, eu posso ser versátil e atender todo mundo, para ganhar experiência. Isso não pode ser o meu modelo. Tem um outro autor que eu não vou lembrar o nome, que é aquele cara do... Por que generalistas vencem especialistas, uma coisa nesse sentido? Eu lembro do nome em inglês, que é Range. Mas é nesse sentido, né? Por que o mercado tem que ser generalista? Não é que o mercado tem que ser generalista. Você tem um momento para ser generalista e atender todo mundo. Até você ganhar experiência e saber onde você quer se encontrar. Ponto. Depois disso, você vai achar o seu tilt. Só que o Joey também traz pra gente uma seguinte ideia. Você seguir o playbook e fazer somente o seu nicho, fazer somente o teu mercado, a tua especialização, já de início, também te permite um crescimento legal. Então não tem certo ou errado. Tem aquilo que cabe para você no momento de vida. Por isso que eu achei legal, porque é uma ideia contextual. Ou seja, você avalia o teu contexto. Do ponto de vista da psicologia, o que a gente vê assim, né? O que é um playbook pra gente? Está muito associado à teoria do self, que é uma identidade. Ou seja, você segue um roteiro que você absorve,
do ambiente ali, né, do que você está vivendo, antes de ter a clareza suficiente para questionar. Então você vai vendo aquilo ali até você ter um despertar e poder questionar. Beleza. Não é porque alguém está te forçando nem nada, mas porque aquilo ali parece mais seguro. Então você segue as regrinhas do playbook, né, daquele roteiro, para que você possa ter segurança em se movimentar. Então, vou seguir as regras que o mercado está falando, tá tudo bem, vai lá. Só que, pegando até o título do livro, né, o queimar este livro, Burn the Playbook, não é um ato de irracionalidade ou de impulsividade, não. É o reconhecimento de que você seguir o roteiro do Joey não é seu, é dele. Que você segue até um certo ponto de boa fé, vamos dizer assim, mas depois você precisa fazer do seu jeito. Você precisa fazer da sua maneira. Por isso que eu brinquei com a provocação do Jenson, né? Tipo assim, vença do seu jeito e tal. Aí tem lá todo o esqueminha, tem o playbook. Cara, mas depois aquilo, cara, faz o seu. Descobriu o seu jeito, descobriu o seu estilo. Foi uma coisa que eu falei muito com os clientes que eu atendo lá do grupo do Jenson. E eu falei, cara, você tem lá 6 modelos. Escolhe o teu. Escolhe 3 que você gosta e faz durante a semana. Só isso. Ah, mas os outros não precisa. É você fazer do seu jeito. É encontrar o seu tilt. Porque encontrar o seu tilt, sua perspectiva, o seu estilo, é justamente o que o livro quer. E aí, quando você encontra o seu tilt, você queima o livro. Você queima o playbook. Essa é a resposta que a gente precisa. Não é uma questão de eu ter que seguir a regra o tempo inteiro. É, cara, eu sou feito para mais do que isso. Eu sou feito para me desenvolver além. Eu acho que ele até coloca isso no livro. Deixa eu ver se está na capa do livro. Porque se não me engano tem isso, tem uma questão assim, né? Ele coloca, você foi feito para mais? Construa a vida dos seus sonhos, é uma coisa nesse sentido, né? Construa a vida nos seus termos. E esse é o grande ponto. Quando você achar a sua perspectiva, cara, o resto acabou, você não precisa seguir regrinha. Claro, você tem que ter bom senso, óbvio, né? Social. Mas você não precisa ficar seguindo o que todo mundo tá falando para você fazer. Você continua na tua congruência, você continua no teu caminho, no teu estilo. Porque é sobre isso que você vai ver a tua vida. E aqui eu não estou falando de mercado de trabalho, estou falando da sua vida. Você está seguindo um script que talvez ele nem seja seu. Você está seguindo roteiros de vida que as pessoas talvez nem se importem mais, mas elas te impuseram isso. Seja do seu pai, da sua mãe, seu marido, sua esposa, seu namorado. Você precisa olhar para a sua vida como um todo. E quem você quer ser na sua vida. Eu sempre bato nessa tecla. A sua vida ela tem que partir da sua intencionalidade. Ok? Lá no Substack, tá o texto mais completo, por incrível que pareça. Aqui tem muito mais coisas de desabafo também. Mas lá tem um texto mais completo, tem exercício. O link tá aqui na descrição. Tá sempre na descrição do meu Substack. E lá você vai ter um aprofundamento de alguns outros conceitos e teorias, ok? Assim como framework e coisas nesse sentido. E similar ao livro, queima. Queima tudo isso depois. Tá bom? Pode fazer a piadinha do lá ele, mas queima. Não tem problema. Segue o teu estilo. Descobre ele, desenvolve ele, cria ele. Não importa como você queira chamar isso, mas faz do seu jeito, mas faz. A sua maneira, a sua forma de falar, a sua forma de brincar. Teve. Que dia que foi? Sexta. Teve o Jogo do Brasil, logo depois teve aquele negócio lá do alerta extremo, não sei o que, papapá, né? Da misantropia. E aí, beleza, eu vi aquilo, vi. Nada demais, é só um hacker e tal. Voltei a dormir, minha esposa também voltou a dormir. E aí, quando eu acordei 4 da manhã, eu vi aqui na internet todo, meu Deus, é os aliens e tal. Eu vi a luz piscando e papapá, aquelas coisas todas. Aí fui atender. Cheguei lá no atendimento, não tinha quase ninguém no prédio. Aí tinha meu cliente lá sentado. Falei, olha, você sobreviveu. Ele, é o quê? Eu falei, ao ataque dos aliens, pô. Você não viu? Ao arrebatamento. Aí ele subiu, entendeu? Ele e a esposa. A esposa ainda não tinha chegado. Eu perguntei, uai, tua esposa não sobreviveu, não? Você ficou viúvo? Isso sou eu, fazendo brincadeira com os meus clientes. Aí beleza, fui pra internet, tá, passou o dia. Ontem, uma amiga que eu tenho, que ela trabalha com cibersegurança, ela tava postando um monte sobre isso.
E ela falou assim, caramba, pô, as pessoas acreditam, e realmente muita gente acreditou em muita coisa, muita historinha. E eu falei pra ela, aposto que essa semana vai ter um monte de gente que vai ter acreditado que era alguma coisa extraterrestre, por aí vai lá. E você não ri não? Eu falei, dependendo do cliente eu ri. Dependendo do cliente eu ri e faço piada na cara dele. E esse é o ponto. É o seu jeito. Ah, mas o meu jeito, pô, perdi um cliente por causa disso. Tudo bem, tudo bem. Novamente, bom senso, peça desculpa, se desenvolva, mas, né, melhora ali o que você tem que melhorar. Mas é o seu jeito. Segue. Nem todo mundo vai gostar do seu jeito em qualquer área que você esteja. Mas você não pode abdicar do seu jeito. Você não pode se anular em prol dos outros. Ok? Lembrando, texto completo lá no Substack. Obrigado pela atenção de vocês. Quase 50 minutos. Parabéns, você está resistindo à economia de atenção.